Olá a todos, eu sou o Carlos, você está no canal Livros e E-Books e hoje, nessa primeira resenha do ano, eu trago as minhas impressões sobre esse livro literalmente explosivo, Nunca, do Ken Follett. Mas antes de entrar no livro, eu quero deixar aqui as minhas boas-vindas a quem estiver conhecendo o canal agora. Espero que você goste do vídeo, que ele te anime a conhecer mais do conteúdo do canal e, claro, a fazer sua inscrição, clicando no botão aí embaixo, sem esquecer de ativar o sininho das notificações dos vídeos novos, certo? Ken Follett é um dos mais conhecidos e bem-sucedidos autores da atualidade, conhecido principalmente por seus livros de espionagem e romances históricos, como Os Pilares da Terra e a trilogia O Século. E ele é especialmente famoso pela precisão histórica dos fatos que servem de pano de fundo para as suas tramas. Nunca é o livro mais recente do autor, foi publicado em 2021 no exterior, em 2022 no Brasil pela Arqueiro, e aqui o Ken Follett foge um pouco do seu habitual, porque ele traz uma trama totalmente fictícia, embora fortemente fincada na realidade política atual. Enquanto ele escrevia Queda de Gigantes, que é o primeiro volume da trilogia O Século, referente à Primeira Guerra Mundial, o autor percebeu que aquela guerra aconteceu de forma quase aleatória, porque não só o mundo parecia estar em paz, como nenhum dos governantes mundiais queria uma guerra. Mas a sucessão de pequenos fatos, aparentemente sem tanta importância ou conexão entre eles, juntamente com atitudes pessoais dos líderes, às vezes motivadas por questões absolutamente íntimas, acabou gerando uma reação em cadeia que levou a esse grande e catastrófico conflito. E isso levou o autor a pensar, será que algo semelhante poderia acontecer novamente? E ele chegou à conclusão de que sim, ainda mais em um mundo, por um lado, muito mais globalizado e, por outro, muito polarizado e fortemente armado, com vários outros fatores passíveis de se tornarem fontes de conflitos sérios. E é exatamente isso que o Follett se propõe a fazer aqui. Escrever uma das inúmeras possibilidades de combinações de fatores que poderiam desencadear um conflito de proporções mundiais e de resultados totalmente imprevisíveis, por conta da utilização de armas nucleares. Durante a Guerra Fria, o mundo viveu dividido entre dois blocos, sobre aquela constante ameaça de um conflito nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, com ambos os países se armando fortemente, mas justamente por isso inibindo alguma provocação do oponente, no sentido de iniciar um conflito. Com exceção da famosa crise dos mísseis em Cuba, a situação se manteve aí equilibrada. Mas com o desmembramento da União Soviética em vários outros países, ao mesmo tempo que enfraqueceu um dos lados, possibilitou que muitas outras pequenas nações tivessem acesso a essas armas, além de outros países também passarem a dominar a tecnologia necessária e começarem a montar seus próprios arsenais nucleares, tornando assim bem mais difícil manter a situação sob controle. A trama desse livro se passa nos dias atuais, no mundo como o conhecemos, mas logicamente com diferenças nos governantes dos países. Os Estados Unidos ainda são a maior potência mundial, mas já não ocupam mais aquela posição de destaque absoluto que passaram a ter após a ruptura da União Soviética. Seu poderio mundial hoje em dia é bastante questionado e sua posição de primeiro lugar é ameaçada por outros países, especialmente a China, por razões econômicas. E essa trama se passa basicamente em 3 locais: no Chad, na África, em Washington, capital dos Estados Unidos, e em Pequim, capital da China. Cada um desses locais com um núcleo distinto de personagens e acontecimentos que vão se desenrolando em capítulos alternados, inicialmente sem relação entre si, mas que vão gerando outras situações e formando uma espécie de teia, cada vez mais complexa e abrangente.
Cada um desses núcleos de personagens tem seus próprios problemas e enfrentam dilemas totalmente diferentes, né? Tanto em suas vidas profissionais quanto pessoais. E isso traz uma ótima dinâmica para o livro, porque a cada capítulo o autor muda o foco da nossa atenção e, como todas as histórias são interessantes, ele consegue manter a nossa atenção constante ao longo de todo o livro. Pode até parecer assustador um livro de mais de 800 páginas de suposta trama política, mas ele prende a gente de tal forma que nós chegamos ao fim sem nem perceber que todas essas páginas passaram. Mas, chegando à história, em Djamena, capital do Chad, na África, conhecemos dois agentes da CIA, a Tamara e o Abdul, que nasceu no Líbano, mas cresceu nos Estados Unidos. E esses dois, juntamente com o Tabdar Sadul, que apesar do nome é francês e trabalha no DGSE, que é o equivalente francês da CIA. Esses três agentes estão tentando descobrir a base do Estado Islâmico do Grande Saara, que é um grupo jihadista bastante violento que vem causando ataques em vários países da região. Há ainda a Akia, que é uma jovem viúva de um pescador, que diante da seca que assola o Lago Chad, fato real, decide arriscar a sorte migrando clandestinamente para a Europa, né, como fazem tantos e tantos africanos. Já em Washington, a presidente Pauline Green, que além da enorme responsabilidade de presidir os Estados Unidos, ainda tem que lidar com os ataques do candidato da oposição, que é um político à la Donald Trump, que acredita que os Estados Unidos deveriam deixar claro para o mundo o seu poder, mesmo que para isso precise utilizar armas nucleares, algo que a presidente é totalmente contra. Por fim, na China, o vice-ministro de Inteligência Internacional, Shang Kai, que é casado com uma das mais famosas atrizes chinesas, adepto de políticas mais moderadas, vive entrando em conflito com a velha guarda da elite governamental, que são ainda seguidores radicais das velhas práticas comunistas, né, mais agressivas, e dentro desse grupo está o seu próprio pai. E a história desses três núcleos vai se desenvolvendo em paralelo, muito focada nas questões particulares de cada um, nos seus problemas pessoais e nas situações que cada um vai enfrentando. A Tamara se apaixona, mas reluta em se envolver com seu colega da inteligência francesa, porque ela já passou por 2 casamentos fracassados. A Pauline, a presidente, também está enfrentando um desgaste no casamento, ao mesmo tempo que lida com uma filha adolescente, né, com todos os problemas que os adolescentes trazem. O Kai, na China, tem que se defender de ataques pessoais contra si mesmo e contra sua esposa, por conta dessa disputa de poder no alto escalão do governo chinês, né, entre a velha guarda radical e os defensores de uma política mais moderada. E, por fim, a Kia, que é essa refugiada, enfrenta várias adversidades na esperança de se proteger e conquistar um futuro melhor para ela e para o seu filho. E com isso acaba se aproximando do Abdul, que é o agente da CIA, nessa sua perigosa jornada. Paralelamente a esses conflitos pessoais, a geopolítica mundial vai avançando de forma escalonada, num suspense crescente que vai deixando a gente cada vez mais apreensivo com o rumo que as coisas vão tomando. E a estrutura do livro reflete essa sensação, porque ele é dividido em 5 partes, né, equiparadas aos 5 níveis de prontidão das Forças Armadas dos Estados Unidos, chamados de DEFCON, começando lá em DEFCON 5, o nível mais baixo, e continuando numa contagem regressiva para os níveis mais altos, até chegar em DEFCON 1, que significa que a guerra nuclear é iminente ou já começou. Em uma certa altura da história, a presidente Pauline diz que toda catástrofe começa com um pequeno problema que não foi resolvido. E é bem assim que a trama do livro vai se desenvolvendo.
São problemas pontuais que parecem pequenos, isolados e de solução relativamente fácil, daqueles que acontecem em qualquer lugar do mundo todos os dias e que na maioria das vezes, pelo menos aparentemente, não têm qualquer relação entre si. Mas eles começam a tomar proporções cada vez maiores, mostrando aí o lado oculto das relações internacionais, né, nesse nosso mundo globalizado. E é justamente por conta dessa globalização que um evento pontual, por exemplo, aqui no Brasil, pode ter desdobramentos, sei lá, na Austrália, né? E eu achei bem interessante o autor iniciar a sua história justamente em um dos mais pobres países africanos, o Chad, que é um país com um índice de corrupção altíssimo, governado com mão de ferro pelo ditador nada confiável, né, conhecido como general. E além desses problemas, o país enfrenta duas outras ameaças. O Lago Chad, que é a única fonte de água do país, vem secando, diminuindo de tamanho a cada ano, já tendo perdido quase 90% da sua área em apenas 40 anos. E isso está fazendo com que o deserto do Saara avance e acabando com a pesca, né? A única fonte de renda de milhões de pessoas, não só no Chad, como nos países que o cercam. Somado a isso, ataques de grupos islâmicos radicais que aterrorizam a população e são uma grande ameaça não só para o povo e para o governo local, como para todo mundo, né? Conforme ficou comprovado depois do ataque das Torres Gêmeas em Nova York e em inúmeros outros atentados mundo afora que aconteceram depois. Então, em um esforço conjunto, os agentes americanos e franceses tentam descobrir o esconderijo do maior desses grupos, que além do terrorismo, parece estar também por trás de outros crimes, né, como o tráfico internacional de drogas e o trabalho escravo. E numa ponte na fronteira do Chad com os Camarões, acontece um ataque terrorista, aparentemente corriqueiro, que não traria maiores consequências se não fosse a morte de um americano, mas com uma arma chinesa. E isso leva os Estados Unidos a questionarem a China sobre a sua responsabilidade no fornecimento de armas aos terroristas. Também desaparece um drone americano armado que vai reaparecer num ataque a uma instalação chinesa em um porto no Sudão, um outro país. E esse ataque mata vários chineses e o governo da China tem que responder de alguma forma, se não quiser que o país seja visto como fraco, né, diante da comunidade mundial. Mesmo ficando claro que o governo americano não tem nada a ver com esse ataque, porque o drone foi roubado. E aí começa um verdadeiro jogo de diplomacia com esses governos envolvidos, empenhados em manter a situação sob controle, pretendendo retaliar de alguma forma, mas tentando também evitar a escalada da tensão. Até que um acontecimento inesperado faz com que a Coreia do Norte, que já é um país complicado, com um governo imprevisível, ameace sair do controle. E o livro vai se desenvolvendo de forma lenta, até quase a metade ele permanece no nível 5, mas à medida que a tensão aumenta, o ritmo vai ficando cada vez mais intenso também. E aí nós temos um ponto que chama a atenção. Durante a maior parte do livro, nós acompanhamos as vidas e os dilemas pessoais dos personagens, mas conforme a situação do conflito mundial se agrava, esses arcos pessoais vão sendo deixados para trás, né? Especialmente em relação aos personagens secundários, como, por exemplo, o candidato da oposição à eleição americana, que simplesmente some da história. Mas isso não chegou a me incomodar, né? Porque não afeta a trama principal. Mas achei que ficou aí uma lacuna. Talvez tenha até sido proposital, porque até mesmo para nós, qual seria a importância dos nossos pequenos atos pessoais da nossa vida cotidiana se o mundo estivesse na iminência de um ataque nuclear? Talvez a gente também fosse deixar nossa vida pessoal de lado, provavelmente, e pensar apenas na segurança. Por outro lado, alguns pontos são mais desenvolvidos que outros, como, por exemplo, a história da Kia e do Abdul,
que é quase um livro à parte dentro desse. Quem já é leitor do Follett deve ter percebido que ele faz isso em vários livros. Ele esmiuça bastante a trama e quando chega no final ele dá uma acelerada. E aqui também ele faz isso. Aliás, eu já vi vários comentários negativos sobre o final desse livro. Eu entendo a frustração desses leitores, mas de minha parte eu achei o final excelente, totalmente coerente com a proposta do livro. Claro que tudo aqui não passa de pura especulação ficcional, né? Os acontecimentos, as relações, a articulação política dos países no mundo real é muito mais complexa do que é mostrado aqui. Mas o Follett, em momento algum, ele perde de vista a realidade do mundo atual e consegue construir muito bem esse clima de hostilidade entre os países e a facilidade com que os governos podem chegar ao ponto de não enxergarem outra saída a não ser seguir adiante numa guerra, mesmo sabendo que o resultado seria catastrófico. Resumindo, é um livro excelente, é uma leitura de puro entretenimento, mas que não deixa de ser relevante ao tocar em temas tão atuais, né, como terrorismo, migração ilegal, trabalho escravo, tráfico internacional de drogas, regimes ditatoriais, problemas ambientais e, claro, um possível conflito nuclear. E ele se tornou ainda mais relevante diante de situações posteriores à publicação do livro, como, por exemplo, a atual guerra Rússia-Ucrânia, ou as constantes provocações da Coreia do Norte aos seus vizinhos, que vem deixando o mundo, né, bastante apreensivo quanto ao ponto em que líderes mundiais obcecados por poder e com controle de arsenais nucleares podem chegar. Aliás, apesar da Rússia mal ser citada no livro, o autor também vê esse conflito com apreensão. Eu vou deixar na caixa de descrição o link de uma entrevista onde ele fala especificamente sobre esse livro e a relação entre ele e a atual situação mundial. Achei bem bacana essa entrevista. Enfim, uma leitura recomendadíssima, um thriller de primeira que vai te deixar roendo as unhas em vários momentos. Na caixa de descrição eu deixo o link para a compra desse livro na Amazon e lembro que fazendo a aquisição de qualquer item utilizando esse link, eu recebo uma pequena comissão que eu repasso inteiramente para uma instituição de auxílio social. É uma excelente oportunidade de você também ajudar as pessoas necessitadas sem gastar nada mais com isso. Se você já leu ou pretende ler nunca, deixe aqui embaixo seu comentário. Me conte também se você gostou ou não gostou do vídeo. E na caixa de descrição eu deixo também o link para a playlist com obras do Ken Follett que já apareceram por aqui. Se você nunca se interessou em ler nada do autor, dê uma chance a alguma obra dele, porque eu tenho certeza de que você será mais um dos milhares de leitores que o Follett tem mundo afora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.